nosso cuidado com o exemplo da nossa prática aqui no Espaço Gero. Ó, toca telefone, vão me chamar aqui, por quê? Porque eu estou mostrando realmente como que é o dia a dia de uma clínica, o dia a dia do meu trabalho de cuidadora, médica cuidadora de idosos, e vão acontecer algumas surpresas ao longo da nossa aula que eu vivo. Deixa eu ver, já estamos no Instagram. No YouTube não entrou, tô achando estranho. Deixa eu conversar aqui com a nossa Tati, porque não entrou no YouTube. Então, quem tá no YouTube vai perder, que pena. Mas vamos fazer assim, ao mesmo tempo vai ficar gravada nossa aula. E vamos continuar, mesmo que não estejamos no YouTube. Bom dia! Pena que eu não consigo ver os comentários. Bom dia, bom dia. Que pena. Tudo bem, vamos lá. Hoje nós vamos falar de duas coisas muito importantes que eu gostaria de introduzir nessa nossa surpresa do dia a dia. Uma coisa é a aula prática, né? Quem diz que no mundo online, no mundo digital, quem acredita que não tem como ter a prática, eu gostaria de mostrar hoje para vocês que é possível sim a gente ter algo prático, porque é muito simples, né? O que eu defendo muito nesse nosso canal, na comunidade Joia Rara, no canal Doutora Manuela Cuida com Você, é que nós não podemos nos limitar. Tem gente que fala, não vou fazer curso online, vou esperar a pandemia passar para começar um curso, para começar a ter conhecimento. Eu não acredito nisso, porque isso é uma forma de você limitar o quê? Você se nutrir de conhecimento. A internet está aqui hoje justamente para isso, para ter esse movimento de que todo dia aqui no nosso canal, 365 dias por ano, nós temos conhecimento. Então, é a internet que possibilita isso. A internet é o mundo digital que possibilita que eu consiga transmitir meu conhecimento para vocês. E outra coisa, aí ficam esperando, porque eu prefiro fazer um curso presencial, porque no presencial eu vou ter contato com a prática. Se eu te contar que a prática é simples, a prática eu vou te mostrar aqui no nosso dia a dia. Então, e ela é fácil. O difícil é conhecer de gente, é entender sobre o ser humano, é entender a fundo sobre você que está cuidando e sobre com quem você vai cuidar. Isso sim é difícil. A parte técnica e braçal, nós conseguimos tirar de letra. Vou te dar um exemplo aqui hoje, eu vou te mostrar uma coisa muito prática. Quem quer aprender sobre oxímetro, como mede a oximetria e para que serve o oxímetro? Hoje nós vamos falar rapidinho sobre isso. Você vai ver que em um segundo, menos de um minuto, você vai conseguir aprender a medir esses parâmetros importantíssimos, sim, principalmente em coronavírus, mas que você vai perceber que é fácil, que não precisa de um curso prático, que não precisa de um curso presencial para a gente ter a prática. E eu, doutora Manuela, vim trazer isso para você. Além disso, mais uma novidade. Além disso, para quem vai estar na nossa semana, que vai começar a semana que vem, exatamente segunda-feira, dia 17 de maio, quem vai estar junto com a gente vai o quê? Concorrer a um sorteio de um oxímetro para você usar no seu trabalho, no seu dia a dia e nutrir o seu dom com o quê? Com equipamentos técnicos importantes que vão te dar mais segurança, né, de passar informações para o médico, para passar informações para a família sobre a saúde desse idoso. Então, esteja comigo na semana que você vai concorrer a um oxímetro. Se você está gostando do que nós vamos falar hoje na nossa aula, sabe o que você faz? Vai lá, compartilha no Instagram, compartilha no YouTube e também na comunidade essa nossa aula, tá certo? Então vamos lá. Outra coisa legal que eu gostaria de mostrar e trabalhar com vocês são temas do nosso tratado de geriatria e gerontologia. Esse tratado, eu tive que estudá-lo. Então imagina, são mais de, deixa eu ver, e não parou por aqui, mais de 1.500 páginas de tratado. Eu resumi muito o tratado e criei um manual de cuidado de idoso,
que também vai estar disponível nos nossos cursos, né? Esse manual de cuidado ao idoso de uma forma fácil, na nossa mão, através de um PDF, né? O mundo digital permite isso, e um livrão desse resumindo em mais de 100 páginas na palma da sua mão, através do celular, você vai ter todo o conhecimento de como cuidar do idoso. Mas, enquanto isso, o que nós vamos fazer? Eu vou te ensinar a parte prática de medir a oximetria, o que é a oximetria, e depois vamos para um tema que eu selecionei aqui de olhos fechados, mas que tem a ver com hoje. O que vocês merecem aprender hoje, o que surgiu vindo do universo, né, de Deus, o que seria legal a gente conversar, e veio o tema depressão e demência. Qual a diferença, né? Por que esse tema é muito importante? Que você, cuidador, que está em casa, em plena pandemia com esse idoso, você, cuidador da família, que está vendo seu pai e sua mãe em casa, fechado, aí você fica em dúvida, gente, ele está com depressão ou ele está esquecido? O que está acontecendo com esse meu idoso, minha flor que eu estou cuidando aqui no dia a dia? Gostaram do tema? Gente, se vocês gostaram, então compartilhe. Compartilhe quando vocês assistirem esse vídeo, né, à tarde, à noite. Pega esse vídeo e compartilhe para seus familiares, para quem, seus colaboradores, seus colegas de trabalho, que achem interessante saber essas duas informações que, no meu ponto de vista, são importantíssimas, são do momento, né? O coronavírus precisa, sim, de uma avaliação do oxigênio quando a gente está com um idoso, né, em casa, e uma pandemia ao redor, né, que ataca justamente aonde? O pulmão. O pulmão e as vias aéreas superiores é o foco de ação do coronavírus. E o que ele causa? Ele causa sintomas gripais e também sintomas de perda, de troca gasosa de oxigênio e CO2. E isso que acontece no idoso, ele fica com falta de ar. E a falta de ar, às vezes a gente não consegue captar, né, os sinais que ele está com falta de ar, que ele fica mais apático, mais cansado, mais sem energia, mas a gente consegue observar se está ocorrendo uma troca gasosa prejudicada ou pelo vírus ou por uma pneumonia, é através desse equipamento aqui, oxímetro de pulso. Por que o oxímetro de pulso? Ele mede a oxigenação, quanto que tem de oxigênio na corrente sanguínea, né? Mas como acontece um aparelho digital? Gente, o aparelho digital é tudo nesse mundo, né? O mundo digital veio justamente para nos ajudar. Desde aparelhinho assim, como essa nossa tecnologia de eu poder transmitir esse conhecimento para vocês, não é verdade? Deixa eu ver aqui. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, Dineia, Beth, bom dia para todas. Então vamos para a prática? Quem topa ir para a prática aqui comigo e aprender em um minutinho quais os parâmetros importantes, quais os valores, aonde você vai olhar aqui e ficar preocupada ou não, ou agradecer que nada está acontecendo com o seu idoso. Eu vou mostrar aqui, é muito simples. E aí vai para a galera, fala assim, já aprendi na prática com a doutora Manuela como medir o oxímetro e a oximetria do meu idoso e a oxigenação dele. Tá vendo como é prático? Depois você me conta aqui nos comentários se você achou fácil, se tá didático, se você tem ainda dúvida. Vamos para a prática. Vou ver aqui se que eu consigo com com a tecnologia te mostrar. Ó, vou pôr no meu dedo, né? Então você chega, põe no dedo do seu idoso esse aparelho chamado oximetria. Aqui, ó, no dedo indicador, põe ele até o fundinho e liga o on e vamos observar. Olha. Respira, pede para ele respirar para você poder enxergar. Olha, aqui é a forma que você vê olhando. Tá vendo? Olhe bem. Então, o primeiro número acima, que tá 99, é a saturação de oxigênio. É como o pulmão
se o nosso pulmão está fazendo a troca entre o oxigênio e o CO2 de uma forma correta, sem algo lesando esse pulmão, sem ter infecção. E aí, os valores dependem, né, de cada indivíduo, mas valores normais é de 96 a 100. Olha lá. Embaixo, o segundo número é a frequência cardíaca. É o batimento cardíaco. Tá dando para ver, gente? É o batimento cardíaco agora, do meu coração. Tá? 80 batimentos cardíacos. Tá certo? Simples? Pronto. Acabou. Acabamos de aprender na prática como medir a saturação e o batimento cardíaco do idoso. Na verdade, da idosa aqui, doutora Manuela. Prático, não é? Não é fácil? Então, esse aparelhinho nós vamos sortear na nossa Semana do Cuidador que começa segunda-feira. Olha que maravilha. De uma forma prática você consegue saber como que tá esse pulmão. E por que é importante isso? Eu gosto, né, de quando chega qualquer paciente meu novo aqui no Espaço Gero, principalmente em que estamos vivendo uma pandemia, eu gosto de medir essa saturação para saber o basal, né? O nível inicial de como está a saturação desse paciente, né? Se está boa, qual que é o valor basal, sem nenhum sintoma, sem nenhuma infecção, porque caso aconteça alguma infecção, algum problema respiratório, ou ele está alterado, e eu estou suspeitando de algo diferente nele, eu já tenho o valor de base, né? Padrão de como está o pulmão dele. E se piorar esses valores, quer dizer que pode ter algo pulmonar. E nós vamos para as investigações seguintes. Mas o que é bom você, cuidador, saber? O que você precisa saber? Eu teria um aparelho desse no meu kit, e chegaria no idoso, por exemplo, você começou a trabalhar com um idoso, a linda da Alice, por exemplo, a sua idosa, sua flor maravilhosa. Chega lá, oi Alice, bom dia, se apresenta, né? Começa o trabalho, começa conhecendo a história dela, a história se fumou, se não fumou, conversa com os familiares, tudo bem. Mas a sua parte importantíssima, cuidador de idoso, é o quê? Medir para ver como que tá esse padrão pulmonar. Porque caso aconteça, você vê que ela está alterada, dificuldade de respirar, você mede novamente, você vai observar que pode ter diferença. Isso é um sinal de alerta que você vai ajudar muito os médicos com esses parâmetros. Olha, doutor, eu cheguei na casa da dona Alice, ela estava muito bem, né? Isso depois de meses, eu descobri que ela fumava, depois de meses ela teve uma gripe, tal, e eu medi o parâmetro de oximetria dela. No dia que eu cheguei, era esse. Uma semana depois também se manteve 95, 96. E aí agora que ela tá diferente, não quer se alimentar, ela tá mais cansada, tá 91. O que vocês acham? Mudou? Sim, 95% de saturação, 96 no idoso, que depende se fumou ou não fumou, tá bom. Aí caiu para 91. Houve uma alteração na saturação. Lógico, e aí você mostra para o médico ou para o familiar que você está atento, que você observou isso, que você sabe para que serve esse aparelho e você vai ganhar um aparelho desse na nossa semana do cuidador de idosos. Então, vem para a nossa semana, vem aprender mais. Se você gostou dessa aula, então compartilha, chama mais gente para a nossa semana também, tá bom? Outra coisa importantíssima. Então, os parâmetros normais de saturação, né, no idoso é para cima de 95 até 100, não no idoso, né, no adulto. Abaixou, aí a gente fica mais alerta. Mas esse diminuir, quer dizer, a gente tem que saber o padrão, né, desse idoso, de quanto que estava, por exemplo, minha mãe é fumante, o padrão de oxigenação dela é 93, 94. Já sei que é o basal, porque ele tem um pulmão que está danificado pelo cigarro, foi danificado pela poluição de São Paulo. Ela morou 4 anos na boca da Paulista. Para quem não é de São Paulo aqui, a Paulista, a Avenida Paulista é uma avenida muito movimentada, que tem muita poluição que vem
da combustão, né, da gasolina e tal, dos muitos automóveis, e essa fumaça, essa fuligem é muito danosa para o pulmão. Então ela ficou em São Paulo por 4 anos, ela teve 4 pneumonias e uma piora dessa capacidade pulmonar. Então, a saturação de oxigênio da minha mãe basal, sem infecção, no dia a dia, ela respirando normal, é 93, 92, 93. E oscila, gente, nunca é a mesma coisa, é igual pressão arterial. Você mede a pressão, ela tá num segundo de um jeito, depois você mede novamente, ela aumentou um pouquinho ou diminuiu um pouquinho, porque cada pulso do nosso coração gera uma pressão arterial. E esses valores oscilam, sim, de uma medição a outra. A mesma coisa é a saturação. Então, ela oscila de 93 para 92 e assim. O importante é saber o quê? O basal. Qual é o padrão respiratório da minha mãe? Né? Qual é o padrão de troca de oxigênio? Medida através do oxímetro que minha mãe apresenta. Por quê? Quando ela tem uma infecção pulmonar associado num pulmão que já é pulmão de fumante, um pulmão que já teve várias pneumonias, essa oxigenação abaixa. E aí cai para 90, 89, e eu fico bem alerta, bem atenta e cuido dela como a médica dela depois, passando antibiótico, passando outros procedimentos muito importantes. Então deu para entender como você pode ajudar com este aparelhinho aqui. Você ajuda muito e ajuda a melhorar, a nutrir o seu dom, melhorar o seu cuidado e se tornar uma joia rara, hein? Vem para a nossa comunidade, vem para nossas aulas. Agora, vamos falar um pouco do tema sobre a diferença entre demência e depressão, né? Como é difícil a gente diferenciar uma coisa da outra, mas eu tô falando aqui para você, cuidador, como você pode ajudar com a sua flor, com o seu idoso no dia a dia, você que é familiar e cuida do seu pai, da sua mãe, eu sei que tem muita emoção envolvida, e como você pode ajudar, né? Nesse momento a diferenciar e ajudar ainda mais quem você está cuidando. Na verdade, a demência, muitas vezes o paciente que tem demência teve quadros de depressão profundos ao longo da vida, né? E como que a gente vai diferenciar em plena pandemia o idoso que está em casa sem fazer nada? Perdeu muito alguns amigos, né, por conta da doença. Perdeu o contato com a família da forma que gostava, da forma que fazia com maior frequência. Perdeu a vitalidade, né, a esperança em coisas melhores nesse mundo. São várias perdas. Diante desse quadro, o sentimento de impotência e de tristeza aumenta. Então ele vai ficando mais apático, mais triste, mais choroso, mais desenganado pela vida, às vezes não quer viver, quer acabar logo com essa situação e a única forma que ele consegue é ficar triste, né? E se isolar, muitas vezes ele pede para morrer. Então são sinais e sintomas de tristeza que estão relacionados com a situação que ele está vivendo. E você, cuidador de idoso, o que você deve fazer nessa hora? Né? Nessa hora, você pode dar um colo, um ombro amigo e ouvir. Ouvir muito o que está relacionado com essa tristeza. Se tem coerência, né? Se essa tristeza, esse desânimo e a apatia está relacionada com algum fator concreto, né? Com o que está acontecendo nessa realidade de hoje, ou com alguma desavença familiar. E assim você pode ajudar de uma forma como se fosse um cuidador, um amigo, né? Uma pessoa que está escutando, e o idoso gosta muito disso, né? Dessa escuta, desse carinho, dessa atenção. Então, um ponto muito importante que você pode ajudar é nesse aspecto. Ó, mas, às vezes, o paciente com demência, com esquecimento, ele tem depressão. Ele está apático, ó. São relatados, estou lendo aqui no nosso livro, o Tratado de Geriatria e Gerontologia, que vai fazer parte da nossa surpresa do dia a dia. A gente lê um pouquinho de todo o meu aprendizado
para eu dividir com vocês um pouquinho. Então, o que que diz? Os portadores de demência apresentam, em média, 41% de sinal de depressão, de tristeza e apatia, né? E isso, o que que isso quer dizer? Que às vezes confunde. Ele está esquecido e triste. E quanto que quando uma pessoa está triste, sem vontade de viver, apático, ele também se torna esquecido, não é verdade? Quem do nosso dia a dia, quando a gente está sem vontade de viver, estamos um pouco desanimados, a gente acaba ficando esquecido porque a gente não se conecta com o presente. E o presente acaba não ficando fixo na memória, né? E a gente acaba esquecendo as coisas e não é uma demência, é apenas tristeza, desânimo e falta de vitalidade, de ânimo. Então essas duas doenças, elas caminham juntas. E qual é a sua maior importância, cuidador de idosos? É saber ajudar a família a orientar, olha, algo tá diferente com a minha flor, com o meu idoso. Você que é da família e conhece muito bem o seu pai e sua mãe, você também pode ajudá-lo observando que não está muito bem, ele está mais esquecido ou está mais depressivo e levá-los para uma avaliação. Então, a função de vocês não é dar diagnóstico. Nós estamos lendo aqui que existe, né, no nosso livro, que agora é o nosso livro, nós estamos vendo aqui que existe coisas em comum entre demência e coisas em comum entre demência e depressão. E quem vai fazer o diagnóstico para a gente saber se é depressão apenas ou se é demência com um quadro depressivo? Isso é o médico neurologista, o médico geriatra. São os dois médicos muito importantes, né? Nessa condução para formar uma equipe junto com você, cuidador de idosos. Mas o seu trabalho é fundamental, ajudar a gente com esses elementos. E como você pode ajudar? Ouvindo, fazendo, você está no dia a dia dele, vendo se ele está esquecido apenas ou por esquecimento de um esquecimento que não é normal, natural, que mudou, ele está repetitivo, ele está como que eu posso dizer, confundindo os horários da alimentação, esquecendo os nomes dos familiares. Aí sim, todas as informações você leva para a família em primeiro lugar e depois para o médico num acompanhamento ao consultório. Você trazendo essas informações, eu, médica, agradeço. Eu agradeço muito quando o cuidador de idosos vem aqui para o meu consultório com todas essas informações. Gente, com informações sobre a saturação de oxigênio desse paciente, como que tá a questão do humor, se ele tá feliz, se não tá, o que que ele traz para você com relação ao seu dia a dia, o que ele tá sentindo. Isso faz total diferença, gente, porque a gente, nessa hora, nós médicos vamos pensar, será que nós vamos entrar com remédio para depressão ou vamos entrar com alguma atividade que traga vida, que traga ânimo para esse idoso? E juntos nós vamos cuidar dele de uma forma melhor. E é isso que eu estou fazendo aqui com você, cuidando junto com você. Espero que tenha gostado dessa nossa surpresa do dia a dia. Por favor, compartilhe. Compartilhe no YouTube, no Facebook, na nossa comunidade, se você acha que vai ajudar muita gente. E não esqueça, a nossa semana está chegando, gente. Falta exatamente uma semana. No dia 17 de maio, às 8 da noite, estarei ao vivo com vocês para a gente começar a nossa semana de cuidador de idosos. Uma semana muito intensa, com muito conhecimento e sorteio, porque você é importante para mim, você é importante para o idoso. Se valorize e vem com a gente, cuidadoras do meu coração, cuidadoras, futuras cuidadoras de Aihara, tá quase chegando. Grande beijo, aproveita aqui que vai ter ainda live com o Laércio, live com uma família que contrata cuidadores de idosos para a gente saber o que acontece, o que eles esperam de vocês. Vem aqui, vem comigo, espero que tenham gostado. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Abraços e boa semana para todo mundo.